Olá, pessoal do terceiro ano. Nós estamos aqui mais uma vez com a nossa aula de literatura. Dessa vez agora, falando da geração de 45. Nós falamos sobre a geração de 30, né? Falamos muito esse segundo semestre sobre os modernistas da década de 30. Agora nós vamos falar sobre a geração de 45. Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 222. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 222. E vocês vão dar um pause aqui na videoaula e vão ler a página 222 até a página 225. É um texto grande, é um conto da escritora Clarice Lispector chamado Amor. Então, vocês vão ler da página 222 até a página 225. Dá um pause aí no vídeo e leiam essas páginas, tá bom? Então, leram? É um texto grande, não é? Um pouco diferente daquilo que a gente é acostumada, porque vocês puderam observar no texto Amor que não há uma linearidade, vamos dizer assim, não há começo, meio e fim, assim, não é aquele começo, meio e fim que a gente está acostumada, né, com livros ou com textos anteriores que a gente leu. E eu creio que vocês perceberam que há um foco em algumas descobertas que a personagem Ana faz a respeito de si mesma e dos seus sentimentos, da sua identidade, daquilo que ela como ela se vê, não é? Vocês perceberam que a personagem passa por algumas transformações, algumas rupturas de valores, com situações simples do cotidiano. A gente não vê, não percebe no texto Amor aquela questão, como nós já falamos, linear, de começo, meio, fim. Bom, muito bem, esse texto, o texto Amor, é um conto da escritora Clarice Lispector, muito famosa na literatura brasileira. E antes da gente falar de Clarice, que é o tema central da nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a geração de 45. O que foi essa geração de 45? Nós vimos na geração de 30 que havia ali uma preocupação imensa com problemas sociais, no sentido de mergulhar a sociedade na realidade dos problemas sociais brasileiros, até então desconhecidos da maioria das pessoas. Por isso, a geração de 30 foi chamada de a estética do compromisso. O que a gente tem agora na geração de 45? Na geração de 45, a gente tem artistas que se preocupam mais na questão da linguagem das suas obras, numa renovação da linguagem. E Clarice Lispector faz isso muito bem, essa questão da renovação da linguagem. Por outro lado, a gente tem nessa geração de 45 uma postura dos escritores de ser uma literatura mais intimista, mais introspectiva. Ou seja, o escritor ele caminha mais por dentro dos personagens do que pelo contexto ao seu redor. Na geração de 30, o escritor caminhava pelo contexto externo do personagem e trazia para o leitor as reações psicológicas desse personagem mediante sua exposição ao meio. Na geração de 45, a gente tem escritores que mais se posicionam caminhando apenas dentro dos personagens. Por isso nós dizemos que é uma literatura mais intimista, mais introspectiva. Tá? Aqui você percebe no conto Amor que não há, a autora não faz referência ao contexto social, histórico, trazendo questões geográficas que influenciam no social, no psicológico, como aconteceu na geração de 30. Você não avista esse contexto externo
como você avistou, como a gente avistou na Geração de 30. Nesse conto Amor aqui, é nítido que a autora caminha por dentro, apenas no interior, ou mais no interior da personagem, que é a personagem Ana aqui. Nós temos isso mais na obra de Clarice Lispector. Nós temos na figura de um outro autor, que é o autor chamado Guimarães Rosa, que ele traz à tona o regionalismo, porém, a gente percebe que ele caminha mais, assim como Clarice, pelo interior dos personagens. Um autor chamado Guimarães Rosa, muito conhecido também na literatura brasileira. Mas nós vamos focar hoje na escritora Clarice Lispector. Ela é muito citada aí em frases com pensamentos do dia, vamos dizer assim, inclusive algumas frases que eu ponho para vocês aí na sessão Pense Nisso são de autoria de Clarice. Ela nos leva a um questionamento do ser, não é? E adentra nas facetas mais profundas do interior do ser humano, do psicológico, do emocional do ser humano, especialmente com personagens femininos, tá? Então, nós vamos aqui na página, primeiro nós vamos aqui na página 222, tá? Que diz assim: de origem judaica, Clarice nasceu na Ucrânia e ainda bebê veio com os pais para o Brasil. Passou sua infância no Recife e aos 15 anos mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Formou-se em Direito, mas nunca advogou. Começou a colaborar em jornais quando ainda estava na faculdade e exerceu jornalismo até o fim da sua vida. Com apenas 17 anos, publicou seu livro, Perto do Coração Selvagem, romance que foi saudado pela crítica. A autora também produziu contos e crônicas, reunidas em obras como Laços de Família, A Legião Estrangeira, Felicidade Clandestina, e a literatura infantil, A Mulher que Matou os Peixes, A Vida Íntima de Laura, ou outros romances como A Paixão Segundo GH, A Hora da Estrela, publicado em 1977, ano da morte da escritora. O romance A Hora da Estrela é o romance mais famoso de Clarice. Mas Clarice se faz conhecer principalmente pelos seus contos, tá? Então, vocês leram o conto Amor, depois eu vou colocar um outro conto na sala de leitura para vocês, um outro conto de Clarice, para que vocês entendam melhor, tá? Então, Clarice tem uma frase muito famosa, chamada assim: algumas pessoas cosem para fora, eu coso para dentro. Coser significado de costurar ou escrever. Então, ela diz que as pessoas escrevem ou costuram seus escritos para fora. Ela diz, algumas pessoas cosem para fora, eu coso para dentro. Significa que ela costurava ou escrevia sempre para dentro das pessoas, mergulhando no íntimo das pessoas, mergulhando no interior de forma bem profunda em relação à personalidade, o eu, o psicológico dos personagens. Então, sempre o foco são os personagens e os seus sentimentos. Dificilmente você vai ver referência ao contexto social, histórico, político, geopolítico da época. Isso a gente viu lá na Geração de 30. Apesar de que os escritores da Geração de 30 também traziam à baila a questão psicológica a partir da influência do meio. Mas nas obras aqui de Clarice, que faz parte da Geração de 45, você não vai ver essa ênfase no contexto social, político ou geopolítico. A ênfase sempre não é no enredo, por exemplo, não é na história em si, mas nas experiências dos personagens, tá? Então, eu vou colocar aqui a próxima tela para a gente entender melhor, tá certo? Vamos voltar aqui. A Geração de 45, Clarice Lispector, mude, mas comece devagar.
porque a direção é mais importante que a velocidade. Então, aqui fica o nosso Pense Nisso de hoje. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Essa frase é atribuída a Clarice Lispector, mas eu não posso afirmar para vocês que seja dela. Mas nas pesquisas que eu fiz, essa frase foi atribuída a ela. De qualquer forma, o conteúdo dessa frase está bem relacionado à obra dela, que nos traz essas reflexões sobre as mudanças pelas quais as pessoas passam, sobre ela nos traz, ela constrói personagens que nos levam a refletir sobre as crises existenciais das pessoas, as crises psicológicas e emocionais das pessoas. Por quê? Porque ela tem a chamada, como está aqui no nosso quadro, literatura introspectiva e intimista ao extremo. Epifania, que é a ruptura de valores, fluxo de consciência, perspectivas da experiência interior feminina, universalismo. E quais são os temas dos seus textos? As relações entre o eu e o outro e a falsidade das relações humanas. Inclusive, nós vamos estudar essa questão da falsidade das relações humanas num conto de Clarice chamado Laços de Família, que não tem nada a ver com a novela, tá, pessoal? Então, vamos entender melhor as características dessa grande escritora. O que é uma literatura introspectiva, intimista ao extremo? O que significa epifania? O que significa fluxo de consciência? Tudo isso aí. Então, vamos lá. O que significa essas questões aqui que nós colocamos? O que é um fluxo de consciência? É quando a pessoa, na mente da pessoa, se mistura presente, passado e futuro. Tudo ao mesmo tempo. É como que ela estivesse sempre relembrando o passado, um pouco insatisfeita com o presente e ansiosa pelo futuro. E esses três momentos estão sempre entrando em choque na sua mente. Realidade e fantasia se misturam como se fosse um painel de imagens no cérebro. Isso aí nós chamamos de fluxo de consciência. O que é que se percebe? Que os personagens de Clarice estão sempre vivendo esse fluxo de consciência. Mistura de presente, passado, futuro, realidade de fantasia, se mistura como se fosse um painel de imagem no cérebro. Uma outra coisa que as personagens da Clarice vivem é a chamada epifania ou revelação. O que acontece? A partir de um fato cotidiano, a pessoa está vivendo ali qualquer situação do cotidiano, acontece um fato que pode ser até um fato simples, não precisa ser algo catastrófico, místico, não, pode ser um acontecimento simples. Aí, a partir daquele fato, a personagem passa a ver o mundo e a si mesmo de outra forma. Epifania é a mesma coisa de revelação. É como se a pessoa vivesse uma situação do cotidiano normal, coisa simples, mas que dá um clique nela e ela acorda e ela diz: eu preciso mudar em alguma coisa aqui. Eu preciso modificar minha maneira de ser em alguma coisa. Tem alguma coisa diferente aqui. Eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar minha postura, eu tenho que melhorar em alguma coisa. E geralmente, quando os personagens dela, quando vivem essa epifania ou essa revelação, dá uma origem a uma ruptura, porque a pessoa começa a se questionar sobre a sua vida, se ela está andando no caminho certo ou no caminho errado. Ela começa a analisar que muitas vezes ela viveu de forma rotineira e mecânica, né? Por exemplo, tem um texto de Clarice que conta a história de mãe e filha, que elas não se tocavam, não se abraçavam, não havia entre elas aquela coisa do afeto, do toque, de abraçar mesmo, mãe e filha. Aí, num certo momento, parece-me que uma mala caiu e uma foi ajudar a outra a pegar, e aí uma tocou na outra sem perceber, e elas tomaram um susto e perceberam há quanto tempo que elas não se aproximavam. Então, naquele momento, era uma relação falsa, uma relação artificial.
Então, aquele momento, para elas, foi uma epifania ou uma revelação, porque um simples fato do cotidiano fez com que elas acordassem. Então, não interessava o contexto geopolítico, social, histórico que estava ao redor delas, mas aquilo que elas estavam sentindo a partir de um fato banal do cotidiano. No conto Amor, vocês percebem que a Ana, ela passava o dia todo, né, naquela rotina e parecia que estava meio anestesiada. Não quero aqui, pessoal, dizer que aquela rotina que ela tinha dos cuidados com lá é algo enfadonho ou é algo que não deve ser cultivado. Não estou dizendo isso. Mas ela passava todo o dia naquela rotina e parece que estava anestesiada. E quando ela chegava, o texto diz, a certa hora da tarde, quando ela já não tinha mais nenhuma atividade para fazer, aí ela olhava para si e percebia um certo vazio no seu interior. Eu sei que vocês perceberam isso quando vocês leram o conto Amor. E aí, naquele episódio que aqueles ovos se quebram, uma coisa banal, ela acorda no sentido de perceber que ela vivia uma rotina diária, mas por dentro estava vazia. E muitos hoje também estão assim, tem uma rotina, tem um trabalho, tem muitos talentos, muitas qualidades, muitos benefícios na vida, mas são vazios por dentro, apesar de terem toda uma situação ao seu redor favorável. E aí, às vezes, acontece uma coisa simples, não precisa ser uma catástrofe. E aí, aquela pessoa acorda, olha para si e percebe-se vazio, não é? Percebe-se confuso, percebe-se, às vezes, até com algum complexo. Então, o que a Clarice leva os seus personagens a fazer é refletir sobre si mesmo, sobre seus próprios sentimentos. E, geralmente, o personagem passa por essa reflexão, quando ele está vivendo um tipo de crise existencial, ele passa por essa reflexão a partir de um fato do cotidiano. Então, eu quero mostrar para vocês aqui um outro quadro, tá? Vamos observar aqui um outro quadro. Ó. Vamos observar aqui um outro quadro. Ó, acontece com as personagens de Clarice. Observe, vamos lá? Ó. Segundo Afonso Romano de Santana, as obras de Clarice, em geral, percorrem 4 etapas. Primeiro, deixa eu voltar aqui, tá, pessoal? Ó, vamos voltar aqui. Ó, o que a gente tem nas obras de Clarice? Introspecção psicológica, né? Vamos voltar aqui, tá? Esse é um probleminha aqui. Vamos lá. Então, o que é o fluxo de consciência? Mistura de presente, passado e futuro, realidade e fantasia se misturam como se fosse um painel de imagens no cérebro. E o que é a epifania que os personagens vivem? É uma revelação. A partir de um fato que pode ser cotidiano, a personagem passa a ver o mundo e a si mesmo de outra forma. Esses momentos dão origem a rupturas e questionamentos. Eu creio que cada um de nós vive diariamente esses cliques,
para fazer uma reflexão sobre si mesmo. Então, agora eu vou fechar esse vídeo aqui e vocês vai ter uma outra aula sobre Clarice para vocês acompanharem. Serão 2 vídeos, tá bom, pessoal?